Olá, seja sempre muito bem-vindo a este canal que busca ser sempre interativo, participativo, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Peço licença para falar com você onde quer que você esteja me vendo. E eu tenho um e-mail aqui, ela dizia assim, vamos ver. Olá, André, terminei um relacionamento de 1 ano há apenas 3 dias. A dor é praticamente uma constante. Foi o meu primeiro amor, meu primeiro namorado. Tenho 18 anos e ele é 3 anos mais velho. E veio com suas bagagens. 3 antigos relacionamentos. O mais longo foi de 10 meses, há 3 anos atrás, ao qual ele se apegou muito. Minha querida, e agora, caso você não tenha voltado com ele, caso você de fato esteja separada ainda, tendo em vista que já faz em setembro, já está fazendo aí, já vai fazer quase 2 meses que você me mandou o e-mail, então de repente até você já esteja numa outra situação e agora você também vai com a bagagem. Isso gente, isso faz parte do aspecto da nossa vida. A gente, quando a gente vai adquirindo experiência, são essas bagagens que, de fato, de emprego em emprego, a gente adquire experiência no âmbito profissional e, claro, a gente também passa por experiências no âmbito afetivo, no âmbito amoroso, no âmbito familiar, na relação com os amigos e assim por diante. O grande problema é quando a gente não sabe, essas bagagens, o grande problema é quando está tudo muito bagunçado lá dentro. É quando a gente não sabe organizar a nossa bagagem, quando a gente não sabe organizar a nossa mala, e colocar as coisas nos seus devidos lugares. Aí você coloca tudo de forma bagunçada, o shampoo pode derramar, pode manchar as roupas, o perfume e assim por diante. Você pode quebrar um óculos se ele está mal colocado. Então a grande questão é a gente saber colocar cada coisa no seu devido lugar. Não tem problema algum as bagagens. O problema é como a gente as carrega. Durante nosso relacionamento, isso causou algumas brigas e muitas dúvidas em mim. No começo, ele fazia muitos comentários sobre a ex, até o dia em que tive que pedir para ele parar de fazê-los. De fato, fazer uma coisa é o que eu estou dizendo. Uma coisa é a gente vir com uma determinada bagagem, a gente vem de relacionamentos anteriores, óbvio. Outra coisa é a gente ficar falando de ex, Isso, de fato, é uma coisa muito, muito desagradável e muito chata. Não tem por que a gente ficar falando de ex. Já pensou? Você sai com a pessoa para ir numa pizzaria. Aí você começa, então, porque minha ex adorava essa pizza. A gente sempre pedia essa pizza. Então, de fato, é isso que eu falo de organizar as bagagens, saber como a gente as carrega. Fora ele guardar a aliança dessa ex em seu quarto em um lugar extremamente visível. Apesar das complicações, eu sempre fui muito dedicada a ele. Eu queria ter experiências e mesmo encontrando coisas ruins em nosso relacionamento, não queria deixá-lo. Acredito que pelo fato de ser o meu primeiro namorado, eu me apeguei tanto. Nosso namoro teve seus momentos bons, mas desde o início eu sabia que quem se dedicava a ele era eu. Começou sem muito respeito e sem muita confiança. Ele é músico e muitas meninas ficam atrás dele. O ego dele é extremamente inflado. Ele age como se não precisasse de ninguém. Essa questão de ego inflado, a pessoa que se acha, que todo mundo corre atrás de mim. Sinceramente, eu considero pessoas assim, por mais que esteticamente elas sejam bonitas, para mim perde o encanto.
Tô dando aqui o meu ponto de vista. Eu perco o encanto com pessoas que começam a se achar muito. Como eu sou gostoso. Como as pessoas se lançam aos meus pés. Ai, como eu sou bonito. Uma coisa é a gente se gostar, né? Uma coisa é você perceber o seu valor, a sua beleza, você ter a sua autoestima. Outra coisa é se achar. E já é o lado extremo, né? Ele provocou muitas situações para que me despertasse uma pessoa insegura em relação a nós dois. Posso falar que os poucos momentos bons me mantiveram nesse namoro. Foram muitos momentos ruins. Minha querida, deveria ser o inverso. Foram os poucos momentos bons que me mantiveram nesse namoro. Foram muitos momentos ruins. Geralmente a gente deveria se pautar pelo inverso. Foram os muitos momentos bons que me fizeram permanecer. E foram poucos os momentos ruins. Então eu não vou julgar uma relação que teve tantos momentos bons por causa de alguns momentos ruins. Agora, se foram extremamente poucos os momentos bons e foram muitos os momentos ruins, então você, não é? É por isso que eu digo que a gente tem que fazer sempre, e isso aí o povo faz na economia, a questão da balança comercial favorável, né? Tem o superávit, enfim, exportação, importação, aquelas coisas. Eu não sou ligado a esses assuntos de economia, mas a gente tem que sempre a nossa relação tem que estar no superávit. Estar no superávit significa que temos que ter muito mais momentos bons do que momentos ruins. E quando acontecem os momentos ruins, que a gente possa então não julgar toda a relação por causa daquele momento ruim, mas olhar aquele momento ruim é um momento perto de tantos outros bons. É isso que deveria, por isso que eu estou dizendo que é o inverso que deveria ser do que está acontecendo aí com você. Foram poucos os momentos bons e muitos momentos ruins. Então você está em déficit. A relação de vocês está num déficit e não está em superávit. Não está com um saldo positivo, mas está com um saldo negativo. É por isso que eu digo que são essas coisas que a gente tem que avaliar. É igual quando as pessoas vamos sei lá, vamos dar um exemplo. Vamos imaginar que você que está me vendo agora, você tenha praticado muitas coisas boas, muitas mesmo. Muitas coisas boas, as pessoas sempre falaram bem de você, as pessoas sempre lhe elogiaram. E de repente você, num dia, não é, que acordou, cheio de coisas, você teve um surto e cometeu um deslize que de fato foi uma falha sua. Sabe, você foi grosseiro, você foi estúpido, você desrespeitou imensamente alguém. Aí as pessoas tendem a julgar e jogar no lixo todos os momentos bons, né? A gente ficou 364 dias fazendo coisas boas e um dia que a gente fez uma coisa ruim, que de fato a gente reconhece que a gente foi uma coisa ruim, somos julgados por aquela coisa ruim e todos os 364 dias que fizemos coisas boas vão por terra. Numa relação, é isso que eu estou dizendo de superávit, de déficit, é a gente fazer essa análise. Muitas vezes acontece uma falhinha, uma briga, uma discussão e as pessoas põem a perder todo o relacionamento por causa daquela pequena falha, por causa daquele momento de crise e não analisa todos os momentos bons que aconteceram ao longo da relação. É isso que tem que ser avaliado na economia da relação amorosa. Nunca tive a autoestima lá em cima, mas a partir desse relacionamento eu era uma menina muito mais triste e insegura do que feliz. Repito ao dizer como foi minha primeira experiência. Repito ao dizer que
Como foi minha primeira experiência, me segurei tanto a ele, que mesmo estando em um relacionamento não muito recíproco, no quesito de importância que ele tinha na minha vida e a importância que eu tinha na vida dele, sim, a reciprocidade é muito importante, né? Essa análise sua é boa. Ainda bem que você faz essa análise sobre reciprocidade. A gente sempre tem que fazer uma análise de reciprocidade, sim. Porque uma relação amorosa, ela precisa ter reciprocidade. É claro, reciprocidade não significa que a outra pessoa tem que agir comigo exatamente como eu ajo com ela. Porque eu ajo com ela porque essa é a minha característica. Não significa que ela vai agir exatamente como eu, porque ela tem outras características, mas tem que ter uma reciprocidade na essência da relação. Então, eu imaginava minha vida sem ele sendo um completo vazio. Eu acredito que isso é próprio, não é, minha querida? Porque até pela sua idade, por ser o seu primeiro relacionamento, a gente tende de fato a achar que a nossa vida vai perder o sentido, que jamais encontraremos alguém, que ficaremos simplesmente vazios. Esta é a expressão usada por você, é a expressão que as pessoas de fato acreditam que elas ficarão vazias, ficarão sem sentido. E não é bem por aí. A vida, minha querida, vai ensinar a você isso. Não é bem por aí. Não é assim. É por isso que você tem que ser uma pessoa completa. Para que quando alguém vai embora da sua vida, você continue completa. Sim, ele foi embora, ficou um vazio, um espaço. Ficou vazio? Ficou, mas apenas um espaço. É apenas uma lacuna. A sua vida, não foi a sua vida que foi embora. Entende? Não é a pessoa que preenche toda a minha vida. A pessoa é como uma prateleira que tem vários compartimentos. Assim é a nossa vida. Quando a pessoa foi embora porque ela terminou conosco, ou por causa de tantas outras situações que a pessoa se torna ausente na nossa vida, é um compartimento da prateleira que agora ficou vazio. Que há uma ausência ali. Mas que, se eu souber trabalhar a minha vida, todos os outros compartimentos estarão preenchidos, porque eu tenho que me sentir uma pessoa completa. E depois, é claro, no momento eu posso não colocar nada naquele lugar. Depois, principalmente estou falando de relação amorosa, depois posso colocar e dar a chance de colocar uma outra situação para preencher aquele espaço. Por que eu especifiquei que eu estou falando de relação amorosa? Porque, por exemplo, uma mãe que perde um filho, aquele espaço vai permanecer para sempre vazio. Para sempre. Não existe nada que preencha a mãe que perde um filho. Isso não existe de fato. Aquele espaço preenche vazio. Porém, todos os outros espaços, ela está completa, pode ter outros filhos, ela pode fazer com que a vida dela aconteça e ela pode homenagear aquele espaço vazio vivendo a própria vida. Mas não vamos entrar nesse aspecto porque eu já falei sobre isso em vídeos que eu falei sobre a morte. Só de pensar em largá-lo, a minha coragem de terminar ia embora. E lá estava eu outra vez, ignorando ser ignorada. Adorei a sua comparação, adorei o seu termo. Por isso que eu falo que esse canal é interativo, participativo. Olha, eu estou aprendendo com você que tem metade da minha idade. A vida é assim. A gente pode aprender com todas as pessoas. Olha, adorei esse termo. Você permaneceu ignorando ser ignorada. Olha, dá até uma postagem, dá até para eu escrever um artigo para o blog sobre isso. Quantas vezes a gente quer permanecer na ignorância, ignorando sermos ignorados. A gente finge que aquilo não está acontecendo. A gente fecha os olhos para aquela situação. A gente fecha os olhos
para a situação de muitas vezes descaso pelo qual estamos passando. Pela qual estamos passando, né? A situação pela qual. A situação de descaso pela qual estamos passando. Então é algo assim tenebroso que a gente não pode permitir isso. A gente não pode ignorar os fatos. Pelo contrário. A gente, por vezes, a gente usa um mecanismo de defesa, a gente ignora os fatos, porque na verdade a gente não tem coragem de encará-los. E aí dentro de nós vem aquela sensação do tipo, mas quem sabe muda? Quem sabe amanhã percebe e começa a me valorizar? Então, porque na verdade é um mecanismo de defesa que a gente vai empurrando e a gente vai levando com a barriga. Quem sabe amanhã? Quem sabe amanhã seja diferente? Quem sabe isso? Quem sabe aquilo? Nananana. E a gente não encara a situação de frente. A gente não olha os fatos tais quais eles são. Tais como eles são. Me esforçando para ser amada e ser a melhor pessoa que eu poderia ser. Você está vendo? Você ignora ser ignorada e aí, por vezes, você acha que o problema está em você. Então, você tem que fazer cada vez mais. Você tem que ser a melhor pessoa que você poderia ser. Mas você tem que buscar ser a melhor pessoa que você poderia ser para você. Você não precisa, você não queira ser uma pessoa melhor para agradar alguém. Queira ser uma pessoa melhor para com você. Eu quero ser uma pessoa melhor para comigo mesma. Porque amanhã ou depois, se ele me deixar, eu estou bem comigo mesmo. Eu fiz isso por mim. Eu não fiz isso para manter namorado. Porque se eu fizer isso porque eu quero manter alguém do meu lado, eu não tive de fato uma mudança. Eu não me tornei uma pessoa melhor. Eu apenas coloquei uma máscara. Uma máscara que eu julgava que fosse agradar a outra pessoa e fosse mantê-la ao meu lado. Às vezes minha frieza com ele vinha à tona. Era a minha forma de puni-lo por dar tanto de mim e receber bem menos em troca. Ele era carinhoso, mas ao mesmo tempo distante. Mensagens e ligações ao meio da semana nunca tive. Apenas nos víamos nos finais de semana e provavelmente eu brigaria por não estar recebendo a devida atenção que achava merecer. Nossa conversa que levou ao término foi bem dolorosa. Descobri que ele visitava o Face de uma ex-ficante quase todos os dias, há mais ou menos 2 meses. Confessei que havia olhado seu histórico. Foi então que ele disse que estava fazendo isso porque estava confuso sobre nós. Falou que me amava muito, mas foi aí que ele me disse, depois de 1 ano e 1 mês de namoro, que ainda sonhava com a ex. Ai, que chato, né? A pessoa dizer que ainda pensa na ex, que ainda fica pensando na ex, coisa chata, né? Então, por que não falou isso antes, não é? Por isso que eu falo que a gente tem que ser muito transparente, a gente tem que iniciar uma relação depois que a gente já resolveu a situação anterior. Depois que a situação anterior está totalmente resolvida. Aí porque senão a gente brinca com os sentimentos alheios, com os sentimentos das outras pessoas, e isso é muito ruim. E também disse uma frase que estou usando para evitar recaídas. A frase é a seguinte: quem eu queria está longe. Minha querida, bárbaro, parabéns para você. Parabéns, você está fazendo certinho. Se é que você permaneceu. Se é que não houve recaída e se é que vocês não estão juntos ainda. Você deve estar falando, o André está me elogiando e eu estou com ele. Não, tudo bem, você pode estar com ele porque eu não sei o que aconteceu daqui para frente. Não é? De lá para cá, melhor dizendo, eu não sei o que aconteceu. Mas esse esquema, faça isso sim
caso aconteça numa outra relação, caso aconteça de novo em relação a ele, você que me acompanha, você que está me assistindo, o que ela fez é certinho. A gente tem que usar, lembra que eu falo que a própria pessoa nos dá a chave para a nossa libertação? Eu sempre disse isso. Eu disse isso um vídeo inteirinho, eu falei sobre isso. Acho que até o título do vídeo é sobre isso. A própria pessoa nos dá a chave da nossa libertação. Você, minha querida, fez certinho. Você pegou uma frase que ele disse e usou esta frase para você se apoiar nela, para você não ter recaídas. Quantas e quantas vezes a gente tem recaída porque a gente pega tudo aquilo que a pessoa nos falou e ignora e joga para debaixo do tapete. Quando na verdade a pessoa já falou tudo que a gente precisava ouvir. E você se apoiou nessa frase. Essa frase que ele disse: quem eu queria está longe. Ou seja, eu não quero você. Quem eu quero está longe. E quem eu quero não é você. Você vê como esse jogo de palavras é sério? Foi como um tapa na cara. E finalmente resolvi me desprender. Com certeza, minha querida. A gente vai tomar muito tapa na cara, você vai tomar tantos outros, eu também vou tomar, assim como já tomei, e não foram os últimos. A gente vai tomar muito tapa na cara, e são esses tapas na cara que muitas vezes tem que fazer com que a gente desperte. É igual a pessoa que desmaiou e vem a outra e dá tapa na cara, acorda. Nessa conversa ele esteve muito controverso, dizendo que me amava mais que tudo, mas me magoando ao mesmo tempo, dizendo que sua ex ainda era presente em seus pensamentos. Muito controverso mesmo. Mais uma vez, a sua análise está corretíssima. Existe muita contradição no discurso dele. Concordo em grau, gênero e número com você. Parabéns pela sua análise. No dia seguinte, após o nosso término, ele me ligou querendo conversar. Eu fui ao local em que marcamos e ele me prometeu o mundo. Prometeu mudar e disse que tinha resolvido superar a ex. De um dia para o outro, fiquei confusa. Disse que pensou na vida e era comigo que ele queria ficar. Mas são tantas mágoas, tanta falta de confiança que tenho por ele. Enquanto estou escrevendo isso a você, meu peito está doendo e isso causa uma variação que vai até uma dor forte no estômago. Eu sei, minha querida, eu sei. É a somatização. A angústia que nos aflige por vezes é tanta que a gente somatiza e o nosso físico sente esta angústia, este aperto, o nosso físico sente tudo isso. Sim, isso acontece. E eu entendo o que você está relatando. Pode ter certeza disso. Prometi pensar em lhe dar uma última chance. Pedi um tempo e fui embora. Hoje liguei para ele, pedindo que ele desmarcasse o ensaio com a banda para me ver. Quis encontrá-lo. Estava me sentindo extremamente sozinha e sentindo sua falta. Uma tristeza profunda, mas fui tratada com uma grosseria surpreendente e uma firmeza na voz, muito diferente do dia anterior. Ele disse que não iria desmarcar o ensaio, que já estava para começar, e estava conversando sobre a banda com um amigo, e que conversaríamos no dia seguinte. Insisti um pouco, porque me bateu o desespero e ele foi inflexível para me ver naquela hora. A ligação caiu, liguei para ele 10 vezes direto e caía na caixa postal. Agora é noite e tomei minha decisão. Não era feliz com ele. Havia momentos que me faziam me segurar ao namoro, mas foram pequenos momentos. Olá, estava em déficit e não em superávit. Desculpa ser extensa em minhas palavras, mas quis compartilhar com você tudo isso.
Seus vídeos estão sendo um remédio ao meu peito. Muito obrigado, minha querida. A dor é inevitável, mas o sofrimento é uma opção, não é mesmo? É isso mesmo. Olha, você é uma pessoa, apesar da sua pouca idade, parabéns pela sua reflexão, viu? Parabéns, seu e-mail está muito bem escrito e a sua lógica de raciocínio está adequadíssima. Parabéns. Sorte a minha que por acaso encontrei seu canal no mesmo dia em que terminei. Gostaria que você fizesse um vídeo sobre minha história, pois não encontrei nenhum vídeo retratando especificamente a angústia do primeiro amor. Ai, o primeiro amor. Né? O primeiro amor a gente sempre se lembra, é claro. Não é? São as bagagens. O primeiro amor a gente acha e ele tem uma intensidade dentro de nós mesmo. Depois, minha querida, vai fazer parte da sua história. Tá? Isso aí se tornará parte da sua história e não atrapalhará as suas relações futuras. Isso eu posso dizer com propriedade. Né? Eu me lembro, claro, do meu primeiro amor, com certeza eu me lembro. Se você que está me assistindo fala, nossa André, você se lembra ainda? Eu vou te xingar então, tá? Porque eu não sou tão velho assim não. Imagina, eu me lembro ainda, estávamos, não é? Aos pés da pirâmide quando ela estava sendo construída. Estávamos ali vendo o mar se abrir e Moisés atravessar a pé enxuto. Ai, meu Deus. Claro que eu me lembro do meu primeiro amor, mas é apenas uma lembrança. É só. É a gente saber lidar com as bagagens. É só uma lembrança, apenas e tão somente uma lembrança. O primeiro amor, ele nos marca, sem dúvida alguma, mas é só uma lembrança. É isso que você tem que ter consciência. Essas sensações, tudo isso que está acontecendo dentro de você é completamente normal. Isso só mostra que você é um ser humano normal, como qualquer outra pessoa que passou e como milhões de pessoas passaram e passarão por isso. Se for o caso da realização do vídeo, desejo o anonimato. Muito obrigado. Claro, minha querida, o anonimato e a gente preservar a identidade das pessoas, a sacralidade da sua história é sempre uma característica deste canal, sem dúvida alguma. Com certeza. Aliás, sobre isso, sobre preservar essas características tal, isso aí, deixa eu só fazer um comentário, então vamos fazer um parênteses aqui. Gente, sim, o meu perfil hoje no Facebook, por exemplo, é um perfil público. O meu perfil não é mais, já deixou de ser um perfil pessoal, né, no Facebook. É um perfil público. Porém, eu, André, tenho a minha vida pessoal. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque vocês veem como eu respeito cada história que chega aqui, no respeito. Não mantenho o sigilo, respeito a sacralidade da sua individualidade e dos acontecimentos pessoais da sua história. Estou dizendo isso porque, apesar do meu perfil não ser público, eu, André, tenho a minha vida pessoal e tem muitos aspectos que eu não quero que sejam expostos. Então, por favor, eu estou dizendo isso porque, é claro, isso aí é 0,01%. Mas tem esse 0,01% de pessoas que querem invadir um âmbito que eu não quero mostrar. Porque diz respeito da minha individualidade. Assim como vocês pedem o anonimato, o sigilo, morrem de medo que eu fale alguma coisa, porque imagine eu que estou exposto, estou com a minha cara aqui, exposta. Mas eu tenho o direito também de ter a minha individualidade e tem aspectos que a gente tem que saber, determinadas situações e determinadas coisas, que a gente tem que saber com quem a gente vai partilhar e para quem a gente vai falar.
Então eu peço que vocês tenham essa sensibilidade de perceber que apesar do meu perfil não ser pessoal e ser público, isso não significa que a minha vida eu tenho que abrir, como uma vez uma pessoa falou, André, grava um vídeo falando dos seus relacionamentos. Uma coisa é eu contar uma outra experiência que eu acho relevante para o caso como um exemplo. Agora outra coisa, porque eu vou falar da minha vida, dos meus relacionamentos. Não, é a minha sacralidade também que tem que ser preservada, com certeza. É isso. Muito obrigado pela sua história, pela sua participação. Inscrevam-se, eu fico aqui, aguardando a sua inscrição. Participe do Facebook, do blog, esteja à vontade para participar. Muito obrigado, forte abraço.